Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 57ª aula da série da plataforma rebocável. Então na última aula a gente parou na montagem 0,35, a gente concluiu ela, agora a gente vai começar aqui a partir da montagem 0,34. Pessoal, antes da gente iniciar aqui, eu só queria pedir, convidar vocês a deixarem o like de vocês aqui no vídeo, caso vocês ainda não tenham deixado. Então o like, pessoal, eu sei que é chato a gente ficar pedindo aqui, mas o like é uma coisa muito importante, porque o YouTube entende que vocês estão assistindo o vídeo, que vocês estão gostando, e ele acaba recomendando para mais pessoas. Então, se você que está acompanhando aqui ainda não deixou o seu like aqui no vídeo, deixa aqui embaixo que isso ajuda e muito aqui no crescimento do canal. Além disso, pessoal, todos os vídeos meus que vocês forem assistir, se vocês não deixaram o like de vocês, peguem por costume deixar o like. Isso é uma coisa que, às vezes, é uma coisa tão simples, é uma coisa que ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá bom? Então, se você não deixou seu like, deixa aqui embaixo, tá? E se você não se inscreveu aqui no canal também, vem aqui embaixo, se inscreva para você ser notificado da abertura de todos, para você ser notificado, né? Quando eu liberar todos os vídeos aqui, conforme for liberando, você vai sendo notificado. Então, pessoal, olha só, vamos iniciar aqui a nossa aula. Então, na última aula aí a gente concluiu a montagem 0,35 e agora a gente vai começar aqui a partir da montagem 0,34. Aqui está 0,35, a gente fez a nossa pasta aqui do projeto, então a gente vai começar aqui na nossa 0,34 agora. Bom, eu vou vir aqui no nosso projeto e vou ver qual é a montagem 0,34. Vou achar ela aqui, vou abrir ela. Aqui, então aqui está a nossa montagem 0,34. Basicamente a montagem 0,34, a gente coloca dentro dela a nossa montagem 0,35, a 0,36 e alguns componentes aqui como o pino quebra-dedo, que está aqui, e também aqui o nosso bloco de válvulas aqui, válvulas de alavanca. Bom, eu acho, pessoal, que eu falei na última aula para vocês, uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, ó. Nessa montagem 0,34, eu acho que eu já comentei isso na aula passada, mas eu vou comentar de novo aqui para reiterar bem. Essa montagem 0,34 poderia ter dentro dela todos os itens da 0,35 e da 0,36. Mas por que a gente fez submontagens, digamos assim, que é no caso a 0,35 e a 0,36? É para facilitar, pessoal, a organização do projeto. E para facilitar também para quem for produzir aqui o projeto, o pessoal da produção. Por quê? Porque imaginem o seguinte, o cara da soldagem lá, que vai soldar as peças lá na produção, ele vai ter acesso à montagem 0,35, ó, com todos os itens dela. Então, imagina se eu tivesse aqui um bloco de válvula aqui, por exemplo. Não tem necessidade. Então, o cara da soldagem ele vai ter acesso só ao que realmente ele precisa ter acesso, que é os itens que são soldados entre si. E o desenho dele fica, de certa forma, mais limpo, porque vai ter só o que realmente ele precisa. Por exemplo, aqui a 0,36, ó, é a mesma coisa, é uma montagem que tem dentro dela itens que são soldados entre si. E aí a gente pega essa montagem 0,35 e a 0,36 e coloca dentro da 0,34. Está entendendo? Ó? Então, isso é organização, pessoal. O projeto de vocês vai ficar muito organizado dessa forma, tá bom? Então, olha só, vamos iniciar aqui a nossa 0,34, vem aqui em novo, 2 cliques em montagem, e venho aqui em procurar, e deixa eu só colocar aqui, menor aqui. Vamos na área de trabalho aqui, ó, na nossa pasta PMPR, selecionem montagem aqui, e peguem a 0,35 e vamos abrir. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou colocando dentro da 0,34 a 0,35. E isso é possível tranquilamente aqui no SolidWorks, pessoal. Dentro de uma montagem, eu não preciso colocar só peças. Eu posso colocar montagens também, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu estou pegando a 0,30 e a 0,34, dentro dela vai a 0,35 e a 0,36. Então, eu vou só vir aqui e colocar o estilo de exibição como sombreado, para ficar mais
não pesar tanto aqui no nosso SolidWorks aqui, tá? Então podem fazer o mesmo aí. Então eu vou vir aqui em montagem, inserir componentes, procurar, vou colocar montagem aqui e vou pegar a 0,36 e vou abrir, ó, e vou colocá-la aqui. E agora eu venho aqui em posicionar. Ah, antes disso, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver na nossa montagem de referência se ela é por aqui, ó. Ela é por cima, ó. E aí vão os parafusos ali, ó. Tá? Depois a gente pode colocar o nosso bloco lá. Eu vou vir aqui em posicionar, vou selecionar esse furo e esse furo aqui também, ó. Já encontramos a relação de concêntrico. Agora essa face. Essa aqui já encontramos a relação de coincidente, ok, vou fechar. Então, orientação de vista, isométrica. E, ó, se eu quiser abrir aqui agora, ó, eu consigo abrir a nossa porta. Vamos ver se fechou aqui. Fechou. Bom, muita gente me pergunta, pessoal, às vezes, Andreu, você faz análise de movimento nos seus projetos? Porque o SolidWorks, pessoal, ele tem a ferramenta aqui de estudo de movimento, que é o que a gente chama de Motion, que é o nome da ferramenta do SolidWorks. Pessoal, eu não faço análise de movimento nos meus projetos com essa ferramenta do SolidWorks. Você sabe como é que eu analiso movimentos nos meus projetos? Eu venho aqui no ambiente de montagem, coloco os posicionamentos e arrasto as peças para ver como elas vão se comportar. Por exemplo, nesse caso aqui, olha só, eu coloquei concêntrico ali e coincidente ali também, ó. Então eu já consigo ver aqui, ó, se eu quisesse colocar, por exemplo, um cilindro aqui, aqueles cilindros de ar para abrir essa porta, como é que eu vou ter que saber o curso dele? Muito simples, eu venho aqui, abro ela até onde eu quero, até onde ela pode abrir, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, ó, é até encostar ali, ó, estão vendo? Ó? Ó, então aqui já não dá, eu venho aqui, ó, essa porta ela abre até esse ângulo aqui, ó. E eu venho aqui, por exemplo, e vejo quanto ela abriu, qual a distância. Então, pessoal, eu utilizo o próprio ambiente de montagem do SolidWorks para fazer as análises de movimento. Eu não uso o estudo de movimento do SolidWorks para isso. Não vejo necessidade para isso. Então, as minhas análises de movimento para ver como o projeto vai se comportar, elas são feitas aqui dentro do próprio ambiente de montagem. E é como eu falei, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei ali, ó, e agora eu consigo virar aqui para ver o quanto vai abrir, qual o ângulo que vai abrir essa porta aqui. E aí, se eu quisesse vir aqui, por exemplo, ó, olha o que eu posso fazer. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Ó. Eu arrastei aqui essa porta até aqui, que é onde ela abre. Ó. Manualmente eu fiz isso. Então, se eu quiser fazer isso aqui, ó, eu vou colocar um ângulo máximo. Eu vou limitar o movimento dessa porta aqui. O que eu posso fazer? Eu venho aqui e venho em exibir planos e venho em posicionar. E agora eu seleciono esse plano aqui, dessa peça, e esse aqui, ó. E aí eu venho aqui, ó, em posicionamentos avançados e coloco essa opção aqui, ó, ângulo. E aí eu vou colocar 0, é o ângulo mínimo, e o ângulo máximo é o ângulo que está. E vou dar OK. Só que agora eu acho que ele ficou virado para o lado errado aqui, ó. Olha só, ele ficou virado para cá, era para o outro lado. Ó. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, vou deixar aqui nessa posição. Entenderam? Ele pegou o lado errado ali do ângulo. Eu tenho que pegar outro plano aqui. Eu vou selecionar aqui. E essa distância aqui... Não, aqui eu venho em posicionamentos, ó. E esse ângulo aqui é o botão direito e vou excluir ele, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer diferente aqui, ó. Para mostrar para vocês. Eu vou vir aqui em posicionar, vou selecionar esse plano aqui. E esse aqui, ó. É que ele está pegando para o lado errado ali, ó. Eu venho aqui em posicionamentos avançados e coloco aqui, ó. Ângulo. E aí eu coloco aqui o ângulo mínimo. Eu deixo
eu venho aqui em inverter direção, mas aí ele fica lá para trás. Ó. Deixa eu fazer o seguinte, aqui ele está pegando o ângulo aqui e lá. Ó. Eu quero que ele pegue esse ângulo aqui, ó. Ele está pegando o ângulo daqui para cá. Ó. Bom, eu posso vir aqui e medir qual é o ângulo que está dando. E aí eu coloco ele para o outro lado. Espera aí, deixa eu só arrumar aqui para mostrar para vocês. Entre aqui e aqui, ele tem 180 menos esse ângulo aqui. Eu quero pegar o ângulo daqui até aqui, ó. Então, o ângulo máximo que ele tem é 180, que é é um círculo, né? Então, um círculo tem 360 graus. Então, a metade dele é 180. Então, uma meia lua tem 180 graus. Então, 180 menos 73,59 vai dar 106,41. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou arrastar para cá. Ó. Agora eu vou conseguir aqui. Ó. Eu venho em montagem, posicionar, vou selecionar esse ângulo aqui, esse plano aqui, e agora esse ângulo, esse plano aqui, ó. E eu venho aqui em posicionamentos avançados, eu venho em ângulo. O ângulo mínimo que eu quero é 0, que não vai ter ângulo nenhum, que vai estar paralelo. O ângulo máximo que eu quero é o 106,41. 106,41. E vou dar OK. Ó. OK, OK. Vou ocultar aqui agora sim, ó. Se eu girar aqui, olha, ó, perfeito. Ó. Então vocês entenderam o que eu fiz? Ele estava pegando o ângulo com relação a esse lado aqui, porque essa porta estava virada para cá. Então eu medi o ângulo que eu queria que desse, arrastei ela para cá, cliquei aqui, ó, e coloquei o ângulo daqui até aqui, de 106,41, que é o que a gente mediu lá. Entenderam, pessoal? Então foi isso que a gente fez. E olha só que interessante, ó. Eu limitei aqui o movimento dessa porta. Ó. Se eu arrastar lá para cá, ela não vem mais. Ó. E para cá, para cá, para cá, para cá. Então eu limitei o movimento dela. Isso é uma coisa muito comum que a gente faz nos nossos projetos. Então, botão direito, recolher itens aqui. Se vocês olhar, está totalmente definido o projeto, porque ele está com todas as relações. Então, se eu olhar aqui também, perfeito, ó, casou perfeitamente ali no nosso projeto. Ó, venho aqui, abro ela e fecho. Então, orientação de vista isométrica. E limitei o movimento dela. Então, essa limitação aqui é uma coisa muito comum que eu faço nos meus projetos. Eu limito aqui o movimento de peças que tenham uma certa rotatividade aqui. Bom, então olha só. Vamos lá. Eu vou colocar aqui agora esse nosso o MN aqui traço 4L. Isso aqui é um bloco de válvulas, pessoal. Um bloco de válvulas de alavanca ali. Tem 4 válvulas aqui, que fazem os movimentos dos nossos cilindros lá no nosso projeto. Então, é o MN4L. Então, vamos aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça. Na pasta componentes, ou na área de trabalho, dentro da nossa pasta tem a pasta componentes, vocês abram ela. Então, vamos pegar aqui o MN4L e vou abrir. E vou colocar ele aqui, ó. Botão direito, vou girar. E coloquem de vocês aí no modo sombreado, porque senão vai pesar demais aí no computador de vocês. Então, venho em posicionar. Selecione essa face. E agora essa aqui, ó. Já encontramos a relação de coincidente. Ok. Agora eu posso vir aqui em posicionamentos avançados, largura. Ó. Posicionamento largura. Eu seleciono. Eu não sei se de largura vai dar certo aqui. Mas eu vou selecionar essa face e essa aqui. E agora essa e essa. E ele centralizou aqui a nossa peça. Ele pegou essas duas faces que a gente selecionou e centralizou nessas outras duas. Ok. Agora eu vou selecionar aqui, ó. Vou vir em posicionamento largura novamente. Posicionamentos avançados. Largura. Então selecionei aquela face ali. Agora essa
essa e essa. E ele centralizou. Ok, e vou fechar. Então vamos ver aqui se casou a furação. Eu posso pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, vou selecionar essa peça, essa aqui, botão direito, isolar. Ó, ali, ó, casou a furação. Perfeito, ali, ali e ali, ó. Perfeito. Então sair de isolar, orientação de vista, isométrica. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos colocar aqui os parafusos, porcas e arruelas. Então vamos ver aqui qual é o parafuso que vai aqui. É um DIN 933 M12 por 35. Então é um parafuso, cabeça sextavada, rosca total, DIN 933 M12 por 35. Então DIN 933 é um parafuso, cabeça sextavada, rosca total. Só que antes de colocar o parafuso, a gente coloca aqui as arruelas. Então vamos vir aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e na nossa pasta componentes, eu vou pegar aqui. Deixa eu só lembrar qual era o parafuso, acho que é M12, né, pessoal? É um parafuso M12, então é uma arruela DIN 125 A13, que é uma arruela lisa para parafuso M12. Então, inserir componentes, vou selecionar peça, na nossa pasta componentes, eu vou pegar aqui, ó, a arruela DIN 125 A13 e vou abrir. Ah, peraí que eu coloquei no errado, ó, não é nesse aqui, no nosso projeto, estou de referência aberto. Inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, eu vou pegar a arruela DIN 125 A13 e vou abrir. Vou clicar aqui. Desculpa, pessoal. Botão direito em cima dela aqui, vou girar, ó. Posicionar, vou selecionar esse furo. Esse aqui já encontramos concêntrico, ó. Ok. Agora essa face. Essa aqui já encontramos coincidente, ok. E agora eu vou desmarcar aqui para exibir os planos, ó. Antes disso eu vou abrir essa arruela. Selecionar ela, vou abrir. E vou exibir aqui nela um plano que corta ela ao meio. Pode ser o plano frontal, ó. Seleciono ele e venho aqui em exibir, ó. E vou arrastar para cá e para cá para deixar assim, ó. Salvar e vou fechar. Posicionar, vou selecionar esse plano. E pode ser esse plano aqui dessa peça, de baixo aqui. E vou colocar paralelo. Ok, vou fechar e vou ocultar. Perfeito. Então, se eu virar aqui, ela vira ainda. Botão direito em cima da arruela, copiar com posicionamentos, avançar. Vou clicar aqui para exibir, ó. Vou vir aqui no concêntrico, vou selecionar aqui esse furo, ó. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, pessoal? Antes da gente começar, é que eu fui aqui para a ferramenta e não expliquei, ó. Essa ferramenta que a gente vai utilizar é o copiar com posicionamentos. O que essa ferramenta faz? Ela copia os posicionamentos da peça e a gente só precisa indicar para o SolidWorks aonde estão os posicionamentos, como é que a gente quer. Então, olha só, vou clicar com o botão direito em cima aqui da arruela e vou vir aqui, ó, em copiar com posicionamentos. Avançar. E agora, ó, ele está perguntando para mim os posicionamentos que a gente colocou naquela arruela. Então, eu tenho o posicionamento de concêntrico que a gente colocou nela, o de coincidente e o de paralelo. Então, aqui no concêntrico, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse furo, ó. O coincidente, eu vou selecionar essa face. E o paralelo, eu vou selecionar aqui, eu vou exibir os planos e vou selecionar esse plano aqui. E ele já encontrou, tá verdinho lá, ó, estão vendo? Então, ok. E posso ir para a próxima. O que eu vou fazer? Mesma coisa, eu vou selecionar esse furo, essa face e esse plano. Ok. Esse furo, essa face e esse plano. Ok. Esse furo, essa face e esse plano. Ok.
furo, face, plano. Ok, e vou fechar. E vou ocultar. Então, orientação de vista, isométrica. Botão direito aqui, recolher. Vamos aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, e lá na nossa pasta, na área de trabalho, ó, na pasta componentes, vamos pegar aqui DIN 933, M12 por 35, aqui está ele, ó, e abrir. E vamos colocar ele aqui. Clicar com o botão esquerdo, botão direito, vou girar, posicionar, vou selecionar essa face, esse furo já encontramos concêntrico, ok. Agora essa face aqui, essa aqui já encontramos coincidente, ok. Agora eu vou desmarcar aqui e vou girar, ó, essa peça. Bom, aqui o que eu posso fazer? Eu posso fechar aqui e vou abrir ela. Selecionar ela e vou abrir. E eu posso selecionar um plano que corta ela ao meio. O plano superior, por exemplo. Eu posso selecionar ele, botão direito, exibir. E vou arrastar para cá. E vou arrastar para cá. E vou salvar. E vou fechar. Posicionar, agora eu seleciono esse plano do parafuso. E eu posso selecionar esse plano da arruela aqui, ó. E vou colocar paralelo. Ok, e vou fechar e vou ocultar. Botão direito em cima do parafuso, copiar com posicionamentos, avançar. Eu vou exibir aqui todos os tipos, ó. E agora eu venho aqui no concêntrico, eu posso selecionar esse furo aqui. O coincidente é essa face. E o paralelo, esse plano da arruela. Ok, já colocou ali, ó. Vou dar ok e pronto. Vamos aqui para baixo. Agora eu vou selecionar esse furo, essa face e esse plano. Ok, e vou fechar. E vou ocultar. E agora o que falta a gente colocar? A porca. Então, vir aqui, ó, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar aqui, ó, DIN 985, M12. DIN 985 é a norma da porca, pessoal. Essa porca que a gente está utilizando é uma porca sextavada, autotravante, DIN 985, M12. Essas porcas autotravantes, por que elas são autotravantes? Porque elas têm nelas ali um anel de nylon. Esse anel de nylon, quando a gente coloca a porca no parafuso, a gente aperta ela, esse anel de nylon seria como se ele cravasse ali no parafuso, nos filetes da rosca do parafuso. E quando ele crava ali, esse anel, ele gera uma pressão muito grande nos filetes do parafuso, e conforme ela trepida por exemplo, se ela viesse a trepidar essa porca aqui numa máquina, nesse caso aqui, ela não sai, pessoal. Por quê? Porque o atrito entre o nylon da porca e o filete do parafuso é muito grande. E esse atrito faz com que a porca não saia do lugar. Então, por isso que ela é uma porca que a gente fala autotravante. Ela realmente trava ali no parafuso. Porque esse anel de nylon, ele encrava ali nos filetes do parafuso. E aí, se a máquina trepidar, por exemplo, esse atrito que tem ali entre esse anel de nylon da porca e o filete de parafuso é muito grande e ela não sai, tá bom? Então, essa é uma porca DIN 985 M12, que é uma porca autotravante. Vou abrir aqui e vou colocar ela aqui, ó. Então, eu geralmente nos meus projetos, eu sempre utilizo essa porca. Por quê? Porque ela não sai. Então, ela é uma porca que, se vocês tiverem um equipamento que ele tem, que ele trepida, digamos assim, e vocês não podem, e a porca não pode sair, vocês podem utilizar esse tipo de porca. Porque daí, essa porca, pessoal, quando vocês utilizam ela, vocês podem tirar, no caso, o uso da arruela de pressão. Mas se o projeto de vocês, por exemplo, fosse um projeto que trepida muito, muito mesmo, aí vocês podem colocar essa porca e uma arruela de pressão também. Seria uma medida de segurança, assim, digamos. Mas isso para projetos que têm um alto nível de trepidação. Tá bom? Mas esse caso aqui não é o nosso caso. Esse projeto não tem um alto nível de trepidação, de vibração. Então não tem necessidade.
Então, posicionar, vou selecionar esse furo, essa face, vou colocar concêntrico. Ok. Agora essa face. Essa aqui já encontramos coincidente. Ok. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar essa face e essa aqui do parafuso. Eu vou colocar paralela. Ok. E vou fechar. Botão direito em cima da porca. Copiar com posicionamentos. Avançar. E agora eu venho aqui. Seleciono o parafuso. Essa face. Essa aqui. Ok. Parafuso, essa face, essa aqui, ok, e vou fechar. Então, orientação de vista isométrica. E pronto, essa parte aqui a gente concluiu. Então, se vocês observar, a gente utiliza o parafuso como pino aqui, digamos assim. E não tem problema, vocês podem utilizar tranquilamente aí, é uma coisa super comum, tá? Então, ó, se a gente abrir aqui, ele vai abrir. Então, a gente pode colocar agora o nosso pino quebra-dedo. Então, vamos aqui, ó, em... Deixa eu ver, só ver qual é o código dele. PQD. Eu sempre coloco as iniciais ali, que seria de pino quebra-dedo. Então, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar aqui na nossa pasta componentes, PQD. Ó. Será que ele não está aqui? Será que eu esqueci de colocar ele aqui na nossa pasta? Eu acho que eu esqueci. Bom, na próxima aula daí a gente coloca ele, pessoal. Vou ver se eu disponibilizo para vocês. Ou se a gente entra num site aqui que é muito bom e a gente baixa ele, tá? Na verdade eu esqueci de colocar ele dentro da pasta, eu acho. Inserir componentes, procurar ou selecionar peça. Dentro da nossa pasta na área de trabalho. Componentes. Deixa eu clicar com o botão direito, exibir ícones extra grandes aqui. Ó. Vamos ver se ele não está aqui. Na verdade eu acho que eu esqueci de colocar ele aqui dentro. Mas aí na próxima aula, pessoal, a gente coloca o nosso pino aqui de uma outra forma. Eu mostro um site para vocês na internet aqui e a gente baixa ele, tá? Mas vamos deixar para a próxima aula. Deixa eu só colocar aqui como lista, perfeito. Bom, a gente está chegando aqui a 28 minutos de aula, quase 30 minutos. Vamos colocar aqui, vamos começar a colocar, a gente não vai conseguir terminar, mas vamos começar a colocar aqui nessa montagem as arruelas aqui, ó. Então vamos ver aqui. Daí na próxima aula eu disponibilizo para vocês esse pino quebra-dedo, tá? Bom, vamos ver qual é o item que vai aqui, ó. Arruela DIN 125 a 8.4. E o parafuso que vai aqui é um DIN 933 M8 por 55. Então vamos lá. Vamos vir aqui no nosso projeto. Venham aqui, pessoal, pressionem CTRL, mantenham o CTRL pressionado, selecionem essa peça e essa aqui, botão direito, isolar. Isso aqui é uma dica muito interessante, é uma coisa que eu faço muito nos meus projetos, que é isolar os itens que eu vou utilizar. Para que eu vou deixar tudo sendo exibido se eu vou colocar a arruela aqui, por exemplo? Então não tem necessidade de deixar tudo sendo exibido, tá? Então vir aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e pegar aqui a arruela DIN 125 a 8.4, que é uma arruela para parafuso M8, uma arruela lisa. Vou vir aqui e abrir. Ó. Vou clicar aqui, botão direito, vou girar, ó. Vou vir aqui em posicionar, vou selecionar essa face e essa aqui, já encontramos coincidente. Ok, vou selecionar esse furo, esse aqui já encontramos concêntrico, ó. Ok. Vou exibir aqui os planos, ó. Só que essa arruela não está com o plano sendo exibido, então vou abrir ela e vou exibir aqui a orientação de vista isométrica. Vou exibir aqui o plano superior dela, ó. Exibir. Vou arrastar para cá, vou salvar e vou fechar. Então agora posicionar, vou selecionar esse plano e eu posso selecionar agora essa face aqui dessa peça. Eu vou colocar paralela. Ok, e vou fechar. E vou ocultar. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui a 30 minutos.
Então, fica de tema de casa para vocês aí, vocês colocarem todas as arruelas e o parafuso também e a porca. Ó. Então, é um tema de casa para vocês. Então, o parafuso que vai ali é um parafuso, só para me certificar, é um DIN 936 M8 por 55. Isso, por 55. Ó. E aí, o que vocês vão fazer? Vão colocar todas as arruelas aqui, ali, ó, aqui, e embaixo aqui também, e colocar o parafuso, tá? Mas se vocês não quiserem fazer, não tem problema, porque na próxima aula eu mostro passo a passo aqui pra gente colocar, tá bom? Então, vou sair aqui, orientação de vista, isométrica, e vamos salvar nossa montagem, ó. Na próxima aula a gente retorna. Vou vir aqui na nossa pasta na área de trabalho, ó, PMPR, vou abrir ela, vou selecionar 035, só para pegar o código dela, e vou colocar aqui 034, e vou dar Enter. Eu vou salvar, e vou fechar. Pronto. Na próxima aula aí a gente retorna. Então, pessoal, último recado para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, deixe seu like, isso é muito importante. E uma outra coisa importante também é para vocês compartilharem os vídeos aqui com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender SolidWorks e projeto mecânico por hobby. Então compartilhem aí com os amigos de vocês. Tem também meu Instagram e o meu Facebook aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para acesso a essas duas redes, é só vocês virem aqui embaixo me seguir e me curtir. E tem também meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Então tá, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.